caros irmãos e irmãs, o texto que vamos ver hoje está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 47, e temos várias perícopes aí para comentar. A primeira que vai falar do homicídio e reconciliação, depois do adultério, repúdio, julgamento, a lei do talião, amor aos inimigos. Agora, tudo isso, na verdade, vai significar para nós o desdobramento das bem-aventuranças, ou seja, a interiorização desta lei que Jesus veio nos trazer. É como um desarmar o espírito humano, não é? E a primeira questão aqui que ele coloca é o homicídio ligado à reconciliação. Ora, o homicídio aqui que é rechaçado pelo Evangelho é a vontade deliberada de tirar a vida de alguém, tá certo? Então, não que esse desejo não aconteça no nosso coração, mas ele vai mais a fundo, ele fala não é só o desejo, porque o homicídio, ou tirar a vida, é a etapa final. Ela faz parte de um processo, o processo que pode começar com o ódio, não é, pelo outro, com o revanchismo, com as injúrias que nós podemos dirigir ao outro, chamando de louco, de imbecil. Qual é a ideia aqui? É que a gente possa eliminar esses ímpetos logo no começo, para que isso não redunde num homicídio, como vai dizer para nós muito bem a carta de São Tiago. Mas o que ele vai dizer aqui? Porque, na verdade, a bem-aventurança quer nos levar à perfeição com Deus. Então, essa perfeição exige que, inclusive, as pequenas fragilidades sejam também trabalhadas, para que a gente também não seja réu no tribunal, quando ele vai dizer, né? Porque Deus há de julgar, mas para Deus as mínimas coisas elas não passam despercebidas. Deus, de fato, as observa e as vê, e obviamente, assim como diante de um tribunal humano nós temos que prestar contas dos nossos atos, assim diante de Deus também o faremos, não é? E então o texto continua nos levando a um aprofundamento dessa integridade interior. Aí ele vai falar dentro do relacionamento homem e mulher, ou seja, o adultério. O adultério e o escândalo, obviamente, aqui o adultério, quando ele diz, olha, ouviste que foi dito, não cometerás adultério, não é? Mas ele diz, aquele que olhar para uma mulher. Obviamente, a lei estabelece uma regra, mas aqui ele vai mais uma vez aprofundando o sentido, e quando ele diz assim, olhar, não significa, obviamente, dizer que é contrário à natureza, não, porque a atração foi algo deixado por Deus e dado por Deus, o sentido aqui de arrebatar para si alguém que já é comprometido com outra pessoa. Então é esse o ímpeto que nós precisamos dominar, porque a atração natural e normal, obviamente, foi dado por Deus, inclusive exatamente para que a gente pudesse continuar a perpetuação da nossa espécie humana. O outro lado dessa mesma moeda é o repúdio. E veja que o repúdio não é o divórcio como nós temos a ideia que é hoje. O repúdio era uma previsão que existia de devolver, vamos dizer assim, a mulher a partir de algumas condicionantes, não é? Pelo menos é o que a lei previa lá em Deuteronômio 24, diante de algum ato vergonhoso, diante do adultério compreendido naquela época, não como nós o conhecemos hoje, né? Ou infidelidade da mulher nesse sentido, e da união conjugal ilegal que a gente vê lá em Levítico, a partir do capítulo 18. Ou seja, isso se tornou, dentro das relações maritais, uma situação muito frágil. Por qualquer coisa, o homem estava dispensando a mulher, não é? E isso, obviamente, tornava a relação muito injusta. Então, mais uma vez, Jesus vem aqui restabelecer a primazia da indissolubilidade da união conjugal entre homem e mulher. E aí
Então nós vimos o homicídio, que é algo muito pessoal, depois o adultério e o repúdio, que é a relação entre homem e mulher, e agora em relação aos outros, por exemplo, com relação a nossos relacionamentos com ao outro ser humano, ou seja íntegro nas suas relações também com qualquer pessoa. Então você não precisa usar do juramento, porque se você for uma pessoa íntegra, o seu sim vai ser sim, o seu não vai ser não. É nesse sentido que ele vai estar dizendo para nós, para não julgarmos, ou seja, sejam inteiros na vossa relação. E aí, diante da lei, o que que ele vai dizer? Olha, a lei do talião dizia dente por dente, olho por olho, mas eu, porém, vos digo, né? Que se alguém te der um tapa numa face, mostra a outra. Se pedir o manto, a capa, dê também o manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ou seja, é o sentido da liberdade interior. A lei do talião já punha um limite, né? Olha, não ultrapasse da medida que você poderia se vingar. Agora aqui, Jesus vai mais além. Ele vai dizer, olha, nós não devemos sequer resistir ao mal, seja ele qual for. Óbvio que isso é um processo, é graça de Deus, mas é um convite à liberdade interior. E essa liberdade, ela vai resultar no amor. O amor a quê? Amor a todos, inclusive aos inimigos, porque a partir daí nós nos assemelhamos a Deus, pois ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos, né? Ou seja, se nós amamos só aqueles que nos amam, que vantagem teremos? Assim também fazem os pagãos. Esse é o sentido da lei superior, da bem-aventurança, ser uma lei superior à lei antiga. Ou seja, se a nossa justiça não for maior que a justiça dos pagãos, na verdade, nós não estamos fazendo nada de extraordinário. E é para isso que Jesus veio nos chamar novamente a partir das bem-aventuranças.